Irmãos, o texto que nós vamos ler nesta manhã é o texto do Evangelho de João, capítulo 4. O encontro de Jesus com a mulher samaritana, mas nós vamos nos ater apenas a um fragmento do texto. Nós não vamos falar da história daquele encontro de Jesus com a samaritana, mas apenas num fragmento onde Jesus fala com ela a respeito da adoração. A partir do verso 19. Só está fazendo barulho. Tem como desligar esse aparelho aqui para mim, por favor? Ele só está fazendo barulho e não está refrigerando nada. Está maior calor aqui em cima. Vou esperar o... Já pode vir, Jaco. Desliga esse aqui. Vou esperar desligar para nós lermos o texto depois. Well, just again. Jesus. Tá parecendo o ar-condicionado do meu quarto. Eu ligo ele 2 horas antes de entrar no quarto, que aí ele vai ficar tremendo, e depois ele fica quietinho. Evangelho de João, capítulo 4, verso 19. A mulher então lhe disse, a samaritana: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor, fala conosco nesta manhã. Que a tua palavra, Deus, seja ministrada pelo teu Espírito Santo a cada coração. Tá. E que ela traga ensinamentos do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. William Temple, um dos grandes personagens da história do cristianismo, ele dizia que adorar é avivar a consciência pela santidade de Deus. Avivar a consciência por santidade. Ele também dizia que adorar é alimentar a mente com a verdade de Deus. E que adorar é purgar a imaginação pela beleza de Deus. E adorar é abrir o coração ao amor de Deus. E consagrar a vontade ao propósito de Deus. Adorar, meu irmão e minha irmã, é tocar a própria vida. É enxergar a realidade. E não as aparências das coisas, como nós costumamos enxergar. Adorar é conhecer, é sentir, é experimentar Cristo ressuscitado.
A adoração é poderosa porque ela nos leva a entrar em contato com a realidade do Cristo presente em nosso meio. A adoração, há uma palavra na Bíblia usada para descrever a manifestação visível da glória de Deus. A adoração é aquilo que irrompe a Shekinah, a glória de Deus. É ser habitado, envolvido totalmente pela luz desta glória e pelo poder desta glória derramado sobre nós. E Deus deixa de ser uma realidade abstrata para se tornar realidade concreta nas nossas vidas através da adoração. O que é adorar? Adorar não é cantar. Adorar não é tocar músicas. Estas coisas são ferramentas das quais nos instrumentalizamos para adorar. A adoração se manifesta no louvor, mas a adoração se manifesta na oração também, como também se manifesta no serviço, como se manifesta no amor ao próximo. Há quem resuma e reduza a oração à ambiência da música. Mas a música é só um instrumento, uma ferramenta para o adorador. O adorador é aquele, como eu disse, que irrompe a Shekinah, a glória de Deus, de modo que ela envolva a sua vida e que ele viva pulsando a presença de Deus no seu coração. De modo que adorar, e este é o tema da palavra que eu quero dividir com você nesta manhã, adorar é um estilo de vida. Adorar é um estilo de vida. Nós somos chamados e achados por Deus para sermos adoradores. Eu quero dividir com você 10 coisas a respeito da adoração nesta manhã. 10 coisas a respeito da adoração. A primeira delas está aqui no texto, quando o Senhor Jesus Cristo diz: vem a hora, no verso 23, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. A oração, nós precisamos entender, primeira coisa sobre a adoração é uma iniciativa de Deus. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho disse no século IV, tu é que nos impele à adoração. Nós, a frase que ele usa, isso está no primeiro capítulo do livro As Confissões de Santo Agostinho. Nós, pequena partícula da criação, fomos criados para teu louvor. Tu mesmo nos impele à adoração. É tu quem nos move a adorar-te, de modo que o nosso coração estará sempre inquieto enquanto não descansar em ti. Aleluia. A oração é uma iniciativa de Deus, primeira coisa. A adoração é uma resposta humana ao movimento que Deus faz para nos atrair a Ele. No Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 32, quando Jesus Cristo está falando sobre a sua morte, o texto diz: e eu, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Nós fomos achados, buscados e encontrados por Deus para sermos adoradores. Aleluia! Temos o privilégio de termos sido buscados e achados por Ele para que nós pudéssemos alcançar e atingir o propósito, a finalidade da nossa vida.
Hoje existem muitos coaches por aí tentando ensinar as pessoas a ter uma vida que tenha propósitos. Há livros escritos com esse título, Uma Vida com Propósito. Mas a primeira pergunta a ser respondida do Catecismo de Westminster é: qual é o fim, qual é a finalidade, qual é o propósito, e qual é o objetivo estabelecido para todo homem, para todo ser vivente? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aleluia! O propósito da sua vida é ser um adorador. Quando Deus te chamou e Deus te buscou, Ele te chamou para que você encontrasse o propósito, a finalidade da sua vida, que é adorá-lo. Esta é a primeira coisa. Você entender que a adoração é uma iniciativa de Deus e nós adoramos como resposta a esse agir de Deus em nossa direção. De modo que adorar não é tentar cantar para agradar a Deus ou fazer qualquer coisa para agradá-lo, para de alguma forma atraí-lo a nós. Não, nós fomos atraídos a Ele e tendo sido alcançados por este amor, só resta um gesto, um movimento no nosso coração, os nossos joelhos se dobrarem, as nossas mãos se erguerem e os nossos lábios se renderem em vertente fluida e poderosa adoração. Aleluia! Este é o objetivo da sua vida. Ser um adorador. Se você está vivendo, ocupado, perdendo-se em qualquer outra busca, em qualquer outra finalidade, e não entendeu que a sua vida, dia, manhã, tarde e noite, em qualquer instante que seja, é adorar a Deus. Adorar a Deus não é estar no culto de domingo, a cada domingo. Adorar a Deus é ter um estilo de vida que tudo que você faz e tudo que você vive e que respirar significa glorificar a Deus a todo instante. Este é o propósito da sua vida. Responder ao chamado de Deus. E Deus te chamou para ser um adorador. Jesus diz: esses são os que o Pai busca. Esses são os que o Pai procura para seus adoradores. Seja um adorador. Seja um adorador e você vai encontrar o propósito da sua vida. Seja alguém cuja vida existe para glorificar a Deus e você encontrará o propósito da sua vida. Onde quer que você esteja, exercendo qualquer que seja a profissão, seja um adorador, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Glorifique ao Senhor, exalte o seu nome, celebre a vida com Deus, celebre o amor de Deus. Isto é adoração. Segunda coisa, está no texto, e Jesus diz: porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. A adoração nasce em nós por obra do mover do Espírito Santo de Deus. É quando o Espírito Santo acende dentro de nós a chama da adoração. Ele acende dentro de nós o desejo de adorar. É quando o Espírito de Deus toca o espírito humano. É quando o Espírito de Deus envolve o nosso espírito que nós podemos ser adoradores que adoram em espírito e em verdade. A adoração é fruto da obra do Espírito Santo. Ser um adorador significa viver buscando intimidade com o Espírito Santo. Viver abrindo o coração para o mover do Espírito Santo. Fórmulas e rituais, liturgias. Não, isso não produz adoração. O que produz adoração é o Espírito Santo tocando corações. Uma igreja adoradora é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja adoradora é uma igreja com o coração aquecido pelas labaredas do Espírito Santo. Nós podemos ter a melhor liturgia possível, mas nós não teremos adorado ao Senhor até que o Espírito Santo irrompa dentro de nós e flua dentro de nós e que grite dentro de nós com gemidos inexprimíveis.
Somente pelo Espírito Santo nós podemos prestar a adoração verdadeira. Enquanto Deus não tocar e libertar o nosso espírito, nós não podemos entrar neste domínio. Cantar, orar, louvar, tudo isso pode nos conduzir à adoração. Mas a adoração é mais do que qualquer desses atos. A adoração é sentir o coração ardendo de desejo de dizer a Deus a respeito de quem Ele é. Terceira coisa. Onde é o lugar que nós devemos adorar a Deus? E Jesus diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. A terceira coisa é qual é o objeto da nossa adoração. Jesus nos diz em Mateus capítulo 4, versículo 10, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3, o texto nos diz que não terás outros deuses diante de ti. A adoração deve ser prestada e dada somente a Deus. Esta noite eu perdi o sono. Eu fui dormir cerca de 00:30, fiquei acordado e quando a última hora que eu olhei o relógio já era 1:30. E aí eu dormi, acho que eu dormi por volta de 1:30. E às 4 da manhã eu acordei. E aí eu fui para a sala. Peguei o violão e fiquei repassando as canções do culto de hoje de manhã. Ali, tocando baixinho, cantando baixinho. Até que eu resolvi ver se tinha algum culto passando na TV, em algum canal. E aí eu liguei e estava sintonizado na TV Globo, estava passando a missa. E eu fiquei assistindo o Padre Marcelo por alguns minutos. Cantando canções que nós cantamos aqui, canções que nós conhecemos. E fiquei observando o quanto da missa parecia muito mais focado na figura de Maria do que na figura de Cristo. E aí eu mudei de canal e parei na Record, estava passando um programa da Universal. E eu também não vi Cristo ser adorado. Eu vi um culto às coisas, a objetos, a óleos sagrados. Eu vi Arca da Aliança. Eu vi um monte de coisas como sendo objeto de culto, diferentemente de Deus. Voltei para a missa. E naquele momento eu me perguntei, o que é idolatria? Quando o padre orava a Ave Maria voltada para a estátua da santa, eu me perguntei o que é idolatria. Será que idolatria é o católico diante da sua imagem? O membro da IURD e os seus objetos mágicos? Não, irmãos, idolatria não é apenas a imagem, a escultura. A W. Tozer diz que idolatria
consiste em tudo aquilo que corrompe a essência de quem Deus é. Deus é o objeto da nossa adoração. Mas qual é a ideia que você faz de Deus? Porque a ideia errada de Deus constrói no seu pensamento um falso Deus. E pode ser que você não se curve diante de nenhuma imagem, mas a concepção de Deus que você tem é idólatra. Um Deus constituído segundo a sua imagem. Um Deus que foi forjado pelo nosso pensamento, mas que não é o Deus da Bíblia. É o Deus da cultura, é o Deus das superstições, é o Deus das tradições. Porque não há como ser adorador. Veja, Deus é o objeto da nossa adoração, mas não há como ser um adorador se nós não tivermos profundidade na palavra de Deus, para que pela palavra nós sabemos quem Deus é. No mesmo texto onde Santo Agostinho cita a frase que eu acabei de citar, ele diz assim: eu devo, veja que reflexão ele faz, eu devo antes te buscar para que depois tu te reveles a mim? Ou primeiro tu te revelas a mim para que depois eu te busque? E ele não consegue responder esta pergunta, mas ele tem a seguinte compreensão: se eu te buscar sem te conhecer, eu corro o risco de buscar a outrem. Quem adora a Deus sem conhecer a Deus, corre o risco de estar adorando um falso Deus, uma falsa ideia de Deus. Um Deus que é imagem. Não faça para ti imagem, não é esse o mandamento? Não faça para ti imagem. E a gente acha que imagem é só a estátua diante de qual alguns religiosos se ajoelham. Mas já parou para pensar que imaginar é fazer imagem? O significado da palavra imaginar é fazer imagem. E quando nós imaginamos Deus segundo os nossos pensamentos, nós estamos fazendo imagem de Deus. E possivelmente há muitos crentes que adoram um falso Deus, porque não o adoram segundo a palavra. Não o adoram segundo as Escrituras. Sabe qual foi o grande pecado do homem? Porque a gente fica ali tentando entender o que significa comer o fruto. Paulo explica a essência do pecado na carta aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 19. Quando ele diz assim: pois o que se podia conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade. Eu estou em Romanos 1,19. Agora eu estou no verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é... Eu vou esperar o texto. Isso. Veja, para você poder acompanhar. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, pensamentos, se tornaram nulos na sua própria razão, eu poderia traduzir assim. E o coração insensato deles se obscureceu, e dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram, veja, lê comigo, e trocaram
a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível. E muitos de nós temos imaginado um Deus corruptível, imaginado um Deus segundo os nossos pensamentos, imaginado um Deus que cabe na nossa razão, imaginado um Deus que cabe na nossa ciência. Mas Deus é aquele que se revela de um modo transcendente, de um modo sobrenatural, e ele só pode ser encontrado pela revelação da sua palavra. O Deus que jamais foi visto, jamais foi contemplado, jamais foi conhecido, ele se deu a conhecer por intermédio de Jesus Cristo, em quem aprouve ele habitar toda a plenitude da divindade. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Então, se há uma imagem para ser adorada, é a imagem que Cristo deixou a respeito do Pai. Quando nós adoramos a Deus, adoramos o Deus que foi revelado em Jesus. E existe uma igreja adorando um Deus que não é o Deus de Jesus. Existe uma igreja que adora o Deus veterotestamentário do Velho Testamento sem olhar a partir da revelação de Jesus. E o texto sagrado diz que Deus se revela no Velho Testamento como por sombra. As coisas, os ritos, as palavras do Velho Testamento são sombras daquilo que um dia se manifestaria perfeitamente. E a perfeição da manifestação de Deus se deu em Jesus Cristo. Se você quer conhecer a Deus, você precisa amar a palavra de Deus e conhecer Jesus Cristo e o seu Evangelho. Para que a imagem que você faz de Deus seja segundo a imagem que ele se revelou e não segundo a imagem que os homens construíram dele. Rubem Alves dizia: deu-se ao homem pintar Deus. E ele foi pintando Deus de tantas cores. Porque os olhos enxergam o mundo não com as cores do mundo, mas com as cores de dentro deles. E o homem foi pintando Deus segundo as cores dos seus olhos. Camadas e camadas de interpretações e de pensamentos sobre Deus, até que se esqueceu da imagem verdadeira de Deus. E para lembrar, diz Rubem Alves, é preciso raspar a tinta, até que a gente, como descascando uma parede, encontre a pintura original. É preciso raspar a tinta que a religião colocou sobre Deus. É preciso raspar a tinta que as doutrinas criaram a respeito de Deus. É preciso raspar a tinta que muitos dogmas criaram a respeito de Deus. É preciso raspar a tinta que as superstições criaram a respeito de Deus, para você enxergar apenas Jesus Cristo. E quando você enxergar apenas Jesus Cristo, sem religião, sem nenhum outro critério de interpretação, senão o próprio Evangelho revelado, aí você estará vendo o Deus verdadeiro. Quarta coisa. Ontem, eu fiquei em casa sozinho com as crianças. Margarete teve compromissos, saiu com amigas, enfim. Chegou em casa meia-noite. Maridão, libera a tua esposa, viu? Assume a cozinha, assume o fogão, assume a casa e deixa a sua esposa ser feliz. Ela saiu de casa por volta de 11 da manhã. Ela me avisou antes e falou assim, ó, tá por sua conta, almoço, tudo. E eu estava ali, fui para a cozinha e botei o YouTube rodando na TV na sala e botei ali músicas de adoração. E fui para a cozinha. E fiquei ali fazendo arroz, preparando a carne, temperando, fazendo a farofa, a batata frita, a salada. E, de repente, nas músicas de adoração, começa a cantar. Você é o espelho
que reflete a imagem do Senhor. Mas você é como ouro de Ofir. E naquele momento, já embebido por este sermão, eu dizia, quando foi que a adoração passou a ser lugar de nós nos orgulharmos de quem somos? A quarta verdade sobre a adoração, irmãos, é que a adoração não nos deixa cheios de orgulhos a respeito de quem somos. Ela nos deixa humilhados. Porque a adoração é aquilo que nos faz contemplar a imagem de Deus. Acabamos de falar isso. E toda vez que nós contemplamos a glória de Deus na adoração, nós percebemos o quão insuficientes nós somos. Quanto mais eu adoro, menos eu me orgulho de mim mesmo. E mais eu percebo o quanto eu sou pecador. Quanto mais eu adoro, menos prazer eu tenho em mim mesmo. Quanto mais eu adoro, mais eu reconheço o meu estado e a minha condição. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, adoração, o ambiente é todo de adoração. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E então os umbrais das portas se moveram, e com a voz do que clamava, o templo se encheu de fumaça. E então eu disse, a adoração que nos leva a contemplar Deus nos faz dizer, ai de mim, porque sou pecador. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, a adoração não me faz me sentir orgulhoso, a adoração me faz humilhar-me e entender que eu sou pecador, e ao reconhecer o meu pecado, eu confesso, e então, diz o texto do profeta Isaías, então um anjo, um dos serafins voou para mim, com uma tenaz e uma brasa que tirou do altar e tocou os meus lábios, e disse, o teu pecado foi perdoado e a tua iniquidade foi tirada. A adoração é aquilo que nos santifica. Entender a graça de Deus, irmãos. Ah, graça, a gente cantou aqui o amor de Deus, o ousado amor de Deus por mim. E a gente fica orgulhoso disso. Viu? Deus me ama. Ah, Deus me ama. Entender a graça de Deus significa entender a nossa culpa. A graça existe porque em nós havia culpa. O amor incondicional de Deus existe por nós, porque nós não merecemos ser amados. Por isso que é um amor gratuito. Não é para se orgulhar, é para se arrepender. Adoração é lugar de contrição e de arrependimento. Adoração é lugar de quebrantamento, de renúncia, de morte e de ressurreição. Quinta coisa. Quais os motivos da adoração? Por que nós adoramos? Eu queria ler alguns versos, apenas alguns, não todos, do Salmo 118. Salmo 118.
Do 1 ao 6, primeiro. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Na angústia invoquei ao Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. O que alguém pode me fazer? Vou pular para o verso 15, do 15 ao 17. Nas tendas do justo, a voz de júbilo e de salvação, a mão do Senhor faz proezas. A mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas. Não morrerei, pelo contrário, eu viverei e contarei as obras do Senhor. 27 ao 29. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor. Lê junto o último verso. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia... A primeira coisa é que nós louvamos a Deus, adoramos pelos atributos de Deus. O texto começa e termina dizendo, dei graças ao Senhor porque Ele é. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. E o texto cita um dos atributos de Deus. Deus é bom. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é bom, Deus é amor. Esses são atributos de Deus e nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Aleluia. Por isso que a adoração não está condicionada às circunstâncias da vida, porque não importa se a gente está bem, se a gente está mal, se a gente está vivendo um momento de fartura, um momento de privação, a adoração não tem a ver com o que Deus está fazendo primeiramente, mas primeiramente tem a ver com quem Deus é. Por isso, mesmo que eu não tenha motivos humanos, concretos para adorar, eu adorarei. Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja boi no pasto, nem ovelha na malhada, todavia eu me alegro no Deus da minha salvação. Aleluia. Adoramos a Deus porque Ele é. Ele é. Quando me perguntarem, Senhor, disse Moisés, que Deus me enviou, diga que eu sou, te enviou Moisés. Eu sou, Deus é. E este é o primeiro motivo para Ele ser adorado, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Não é porque eu fui curado, não é porque eu prosperei, não é porque a porta de emprego se abriu. O primeiro motivo para adorarmos é porque Ele é. Amém. O segundo motivo diz aqui, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O segundo motivo é porque, além de nós termos um motivo de adorar a Deus pelo que Ele é, nós temos motivos para adorá-lo pelo que Ele fez por nós, morrendo na cruz por nós, e isso foi obra da sua misericórdia. E esta misericórdia dura. O sacrifício de Jesus, que nos perdoa e que nos salva, dura e tem poder para sempre. Adoramos pelo que Ele é, adoramos pelo que Ele fez. Mas também no verso 5 diz, na angústia eu invoquei ao Senhor e Ele me ouviu. Também existe lugar na adoração para adorar pelo que Ele faz. Então, esses são os 3 motivos principais da adoração. Adorar pelo que Ele é. Adorar pelo que Ele já fez. E o que Ele fez é maior do que todas as coisas. Por isso que a gente não canta aqui, o melhor de Deus ainda está por vir, porque não há nada melhor por vir, senão o maior presente, a maior dádiva, a maior obra de Deus por você. O Filho de Deus morreu na cruz por nós. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus não é você ser abençoado, você prosperar. Essas coisas são pequenas demais diante de tudo que Deus tem para nós na eternidade. O melhor de Deus foi quando Jesus Cristo morreu na cruz e perdoou os nossos pecados. Esta é a dádiva mais preciosa de Deus.
Então, os 3 principais motivos da adoração: adoramos pelo que Ele é, adoramos pelo que Ele fez e adoramos pelo que Ele faz. Amém? 6ª coisa: adoração tem prioridade na vida. Adoração tem prioridade na vida. Amarás ao Senhor, o primeiro mandamento. Primeiro mandamento. Maior de todos os mandamentos. Amará, pois, o Senhor teu Deus. Palavras de Jesus em Marcos 12:30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Vamos ler juntos de novo esse texto? Projeta de novo para mim. Vamos ler juntos? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Nossa vida deve ser pontilhada, irmãos, de louvor, de ações de graças e de adoração. Amar a Deus. Amá-lo, amá-lo e amá-lo. E o serviço, as obras, as coisas que fazemos, estas coisas não podem substituir a adoração. Temos que ter muito cuidado, porque às vezes o nosso ativismo substitui a adoração. Porque a gente se acostumou tanto. A gente se acostumou tanto a ficar trabalhando na igreja. E que a gente colocou o serviço na frente da melhor parte. Marta e Maria. Senhor, não te ocorre que eu estou aqui trabalhando e minha irmã está aí, deitada aos teus pés, fazendo nada? E Jesus disse: Marta, tu andas inquieta com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Cuidado para que seu ativismo não roube de você a oportunidade da melhor parte. Porque muitas vezes o tocar aqui no púlpito pode não ser adoração, pode ser apenas uma função sendo cumprida. Eu queria que todos os oficiais da igreja de plantão hoje pudessem estar ouvindo isso. Está ligado o som aí fora? Chama todo mundo, por favor. A palavra que eu estou dedicando aqui é aos oficiais, aos trabalhadores da igreja. Não permita que o ativismo, que as ocupações, roubem de nós o propósito para o qual nós viemos no culto: adorar a Deus. Adorar a Deus. Louvá-lo e glorificá-lo. Cuidado, irmãos, para que a tua escala não seja um motivo de você estar na igreja. Eu atendi um jovem diácono há um tempo atrás no gabinete. Ele era diácono da nossa igreja, ele não está mais na nossa comunidade. E ele me disse: pastor, eu gostava tanto de servir, de fazer as coisas. Depois que eu virei diácono, essas coisas se tornaram um peso para mim. Porque ele deixou de ser um adorador para cumprir uma escala. Ele deixou de ser um adorador para desempenhar uma tarefa, desempenhar uma função. E a gente se perde nisso. Nas primeiras canções do culto eu estava aqui.
Viu? E eu quero pedir também aos oficiais, aos diáconos, aos irmãos, que tentem evitar o tráfego pelo meio do santuário, porque atrapalha muito aqui a ministração. Vamos transitar, você, irmão, quando se deslocar na igreja durante o culto, chegar atrasado no culto, entre pelas laterais, por favor. Eu peço e faça esse pedido a todos. Porque num dado momento eu percebi que a gente já estava na segunda canção e eu estava muito mais ocupado e preocupado com o movimento das coisas acontecendo na igreja do que ligado no que eu estava aqui fazendo e que eu vim fazer. Que eu fiquei a madrugada inteira com o meu coração ali em adoração. E de repente no culto, eu deixo isso escapulir para ficar preocupado com alguém que está entrando, que está sentando, que alguém que levantou, alguém que chegou depois. Meu irmão, nós precisamos entender que a prioridade da nossa vida é amar a Deus sobre todas as coisas, e qualquer coisa que roube isso de você, quando você está na igreja ou em qualquer outro lugar, mas especialmente no culto, se alguma coisa está roubando de você a possibilidade de ser um adorador, por favor, entregue este cargo, se desfaça dele, porque ele está fazendo mal para a sua vida. Seja um adorador e coloque Deus como a sua prioridade. Número 7. A hora foi embora, vou correr. Como eu preparo o meu coração para adorar? Eu quero que você, que naturalmente teve motivos, não se sinta constrangido pelo que eu vou dizer aqui. Mas uma das primeiras coisas que você pode fazer para não desperdiçar o ambiente do culto, que é o ambiente sublime da adoração, é você chegar cedo, sentar nesses bancos antes do culto começar. E antes do culto começar, você já começar a pensar em todos que vão estar aqui ministrando, começar a clamar pela graça, pelo poder de Deus sobre a vida deles. E antes do culto começar, você imaginar o pregador e começar a pedir para que o Espírito Santo o use poderosamente para abençoar a igreja naquela manhã. E que você olhe um pouco ao seu redor e veja as pessoas e talvez você identifique alguém que entrou com o coração apertado, com os ombros caídos, o semblante abatido, e você comece a interceder pela vida dela para que o culto seja um lugar onde ela encontre libertação e cura. Quando você chega 10 minutos depois, 15 minutos depois, 20 minutos depois, irmão, você está desperdiçando a prioridade da adoração. E a celebração em comunidade é um ambiente privilegiado da adoração, porque Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Essa é a primeira coisa. Nós temos um culto por semana. Prioriza isso na sua agenda, meu irmão, em nome de Jesus. Prioriza isso na sua agenda. Eu disse que eu deitei para dormir à meia-noite e 1h30 eu ainda estava ali acordado. Sabe onde meu pensamento estava? Naquilo que ia acontecer hoje aqui de manhã. Eu não estava pensando em outra coisa, não estava pensando nas contas para pagar, não estava pensando nas dívidas, não estava pensando no trabalho, não estava pensando nos problemas familiares. Eu só pensava em uma coisa ontem à noite, aquilo que Deus iria fazer hoje aqui pela manhã. E as canções ficavam se repetindo na minha cabeça. Quando eu acordei às 4 da manhã e peguei o violão, não havia outra coisa que me movia senão pensar na adoração e naquilo que seria ministrado aos nossos corações aqui nesta manhã. Num dado momento eu comecei a cantar uma das canções e percebi que eu estava fazendo um acorde que eu não tinha feito enquanto eu estudei a música até para o culto. E eu lembrei, eu tinha esquecido de colocar esse dedinho aqui.
E eu falei, obrigado, Senhor, porque só de madrugada, que aqui neste ambiente, inconscientemente, aquele acorde saiu de um jeito que não havia saído até o sábado à tarde, quando eu fiquei estudando as canções. Mas naquela madrugada, hoje pela manhã, uma novidade de Deus envolveu meu coração. Por quê, irmãos? Porque este lugar, este momento, é o momento mais especial da minha semana. Adorar o meu Deus, adorar o Senhor, louvá-lo, glorificá-lo, deixar que desde a primeira canção até a última canção, o Espírito Santo esteja me movendo para eu dizer para o meu Deus o quanto eu amo. E eu não posso chegar depois, e eu não posso chegar 20 minutos depois, porque eu quero fazer isso junto com o povo de Deus. Irmãos, eu sei que nem aqui, nem nos montes de Samaria, nem no templo de Jerusalém, é um lugar específico da adoração, mas uma coisa eu sei, onde estiverem adoradores que o adorem em espírito e verdade, mas diferentemente de muitas crenças e muitos ritos, onde se cria e se constrói uma religiosidade da solidão, o cristianismo é uma espiritualidade do coletivo. Nada substitui, nada é mais sublime, porque é um meio, a comunhão do corpo de Cristo é um meio de graça, segundo a nossa teologia. Sabe o que significa um meio de graça? É uma manifestação visível das obras invisíveis de Deus. Portanto, vocês aqui, cantando comigo, celebrando comigo, adorando a Deus comigo, não existe momento. Eu posso adorar em casa, eu posso adorar de madrugada, eu posso adorar com meu violão, mas nada é mais precioso do que cantar junto com você a respeito do nosso Deus. Isso me transforma a minha semana, muda a minha vida. Por isso eu não posso chegar tarde, por isso eu não posso chegar depois, por isso eu não posso sair antes, porque eu quero que este momento seja o meu shabat para o Senhor. Sabe um aspecto surpreendente, irmão, da adoração na Bíblia? É que as pessoas, quando elas se reuniam com uma santa expectação. Sabe o que é uma santa expectação? Elas entravam no templo e diziam assim: o que Deus vai fazer hoje? Aleluia. E a glória do Senhor descia, e a fumaça enchia a casa, a Shekinah de Deus se manifestava. Quando você vem para o culto, você deve entrar neste lugar e sentar nesse banco com uma santa expectação. O que Deus vai fazer? A igreja primitiva sabia que Deus ia fazer algo. Eles não estranhavam mais quando estavam adorando e tremia o lugar onde eles estavam. Isso não os surpreendia mais, porque quando eles entravam naquele lugar, eles viam mortos ser ressuscitados, eles viam paralíticos andar, eles viam cegos ver, e eles iam para todo culto com uma expectativa: o que Deus vai fazer entre nós hoje? E eles se abriam ao sobrenatural, e eles se abriam ao poder de Deus, e isso movia, de modo que quando a adoração começava, o Espírito fazia tremer aquele lugar. Você tem que entrar no culto esperando que a presença de Deus faça tremer os alicerces da tua vida. Oitavo ponto. Pulei 2 páginas desse, viu? Tinha muito mais coisa para falar. A adoração liberta. Aleluia. A adoração transforma as circunstâncias e o modo como nós estamos expectando a vida. Atos 16, 23. Paulo e Silas estavam em Filipe. Paulo havia acabado de expulsar um espírito adivinhador de uma jovem, e por conta disso foi preso com Silas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior
e prendeu os pés deles no tronco. Reproduções desta prisão dizem que não dava para ficar nem sentado nem em pé. Era uma posição curvada, num lugar úmido, cheio daqueles musgos de água que escorre pelas paredes. Os pés e as mãos acorrentados. Era o buraco interior e mais fundo daquele cárcere onde estavam Paulo e Silas. E o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Aleluia! É isso que acontece quando nós nos reunimos para adorar. As correntes e os grilhões se quebram e caem, as prisões se abrem e Deus começa a nos dar uma nova perspectiva de vida. Paulo, ele estava livre ainda que preso. Paulo estava liberto ainda que algemado. As prisões abriram, as correntes abriram, mas ele não precisava sair dali porque ele estava livre. Me faz lembrar de Nelson Mandela preso naquela cela que os dois braços estendidos tocavam quase as duas paredes, apenas com uma cama onde ele dormia e por ali ficou por 30 anos. Mas ele disse: minha mente não está presa. Eu sou o capitão da minha alma. Aleluia. Não importa a circunstância que você está passando, quando você adorar, a perspectiva da realidade muda. Porque a adoração liberta a mente, a adoração liberta o coração, e a adoração liberta o nosso agir. Nona coisa, a adoração nos dá consciência da presença de Deus. Salmo 22, versículo 3, na nossa tradução está escrito: Deus está entronizado entre os louvores de Israel. Mas eu gosto, é mais precisa neste texto a tradução da Bíblia corrigida, revista e corrigida, quando diz, e nós conhecemos esse versículo muito melhor desse jeito: Deus habita no meio dos louvores. A adoração nos dá consciência da presença de Deus. Nos momentos onde muitas vezes eu estou orando e estou me sentindo distante de Deus, no momento que eu estou vazio, nos momentos onde as tribulações me fazem acreditar que eu fui abandonado, e eu começo a adorar, irmãos, algo muda dentro de mim e eu continuo, e eu começo a me lembrar outra vez que Deus está comigo. Eu tive uma crise de fé por volta dos 13 anos de idade. Eu tinha 13 anos. E eu entrei no meu quarto naquela noite. E eu me ajoelhei. Eram 11 da noite. E comecei a perguntar a Deus se Ele existia. Porque se Ele existisse, eu não acreditava. Eu estava na igreja já desde os 9 anos de idade. E aos 13 anos eu tive uma crise de fé. E eu fiquei ajoelhado, derramando minhas lágrimas e a minha oração. E depois, quando isso aconteceu, eu lembro que eu levantei e vi o relógio. Eram 3 da manhã, eu tinha ficado ajoelhado das 11 às 3 da manhã. Quando eu levantei com um mover do Espírito no meu coração. E eu peguei meu violão naquele dia, que estava do lado da cama. Abre o violão para mim. Senhor, olha no espelho, no meu coração. Estou correndo aqui, posto de lado.
Essa foi a canção que resumiu a oração que eu tinha feito das 11 às 3 da manhã. Cansado, devagar, sozinho, neste caminho, tantos espinhos, me sinto perder. E onde está você, que eu não posso ver? Eu compus essa estrofe às 3 da manhã. Olha o caminho. E comecei a ouvir uma resposta de Deus, perdão. Só nessa estrada, nesta jornada, desamparado, de ti preciso, e onde estarás? Que não estás mais ao meu lado. E aí o Espírito Santo me deu um salmo de Davi, o Salmo 121. Elevo meus olhos aos montes, de onde vem meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez todas as coisas, não te deixará e te guardará, pois não dormirá. Aí me veio um refrão que o Espírito me fazia cantar. Filho meu, eu vou contigo, sou teu abrigo, bem ao teu lado, sou o teu amparo e o teu amigo a te proteger. Olha o caminho, nem o espinho vai tocar você e nem vai doer. Vem aos meus braços, segue meus passos e irás vencer. E quando eu terminei de cantar esta canção, eu nunca mais tive dúvida de que Deus está presente na minha vida. A adoração traz a presença de Deus a nós. A adoração nos faz lembrar que Ele está presente e que nós não estamos sós. A adoração é o que nos faz entrar diante do Senhor, passar pelos véus rasgados do santuário e saber que não há mais nenhum intermediador entre nós e Deus, que nós temos acesso a Ele direto, porque desde que Jesus expirou no alto do Calvário, o véu do templo se rasgou e nós podemos entrar no lugar onde a glória de Deus se manifesta. O último tópico. Adoração é o sacrifício que Deus aceita. Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem, da mútua cooperação, porque de tais sacrifícios Deus se agrada. Eu vou pedir para que você que está desse lado aqui comece a adorar a Deus com esta frase do texto do profeta Isaías. Santo, 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 quero te ver. Só o lado de cá, vamos lá, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Continua com a Amanda, vocês, santo, santo, vamos lá. Continua, vocês aqui comigo, abram os olhos. Abra os olhos do meu coração. Santo, santo ali. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Continua, santo, santo aqui. Os olhos. Continua vocês. Quero te ver.
Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Ficou bonito. Quero te ver. Todos juntos comigo agora, abre os olhos. Abra os olhos no meu coração. Vamos ficar de pé. Abra os olhos no meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Exaltado. Exaltado e bem alto. Brilhando a luz da glória. Derrama o meu amor e poder, pois tu és santo, santo e santo, exaltado e bem alto, brilhando a luz da glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo e santo. Santo, santo. The sardine, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Abra os olhos do meu coração, vamos no começo. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo e santo, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o meu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 olha mim. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Agora igual a gente ensaiou. Santo, santo, santo. Santo, só assim. Vamos. Santo, 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 quero te ver.
Mais uma vez. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado por tudo que o Senhor fez e operou entre nós. Obrigado por aqueles que chegaram aqui aflitos, ó Deus, mas que o Teu Espírito Santo consolou os corações. Obrigado por aqueles que vão sair daqui carregando uma nova esperança para o seu futuro e para a sua vida. Obrigado por aqueles a quem o Senhor manifestou a Tua salvação e a Tua graça. Obrigado por aqueles a quem o Senhor manifestou cura e libertação. Obrigado, ó Deus querido, por tudo que o Senhor operou em nós. E que nós saiamos daqui hoje com um espírito de adoradores, ó Pai. Que Te adorem todos os dias em espírito e em verdade. Que vivamos ansiosos até o nosso próximo encontro aqui na terça-feira, até o nosso próximo encontro aqui no outro domingo, ó Pai. Que o nosso coração adorador, ó Deus, responda ao chamado de um Deus que procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. No nome santo de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com você e a sua vida, hoje e sempre. Amém.